galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Meu Quadrado, o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos, para conversarmos sobre os conteúdos de história do ensino fundamental até o ensino médio. E hoje nós estamos aqui para falar do conteúdo de história do terceiro ano do ensino médio, quarto trimestre. Antes de começarmos, dá o seu like, dá o seu joinha aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para você receber todas as atualizações, todos os novos vídeos aqui do nosso canal. Sem mais demora, bora lá, bora, porque a gente tem bastante coisa para conversar hoje, preparando você para as provas finais aí, o ano já está acabando. Bom, eu já desapareci aí da sua tela, agora você vai ver somente a nossa apresentação e vamos lá. Nós vamos falar sobre história política e econômica do Brasil e da China. Vamos falar do período de redemocratização do Brasil e vamos falar do período do comunismo na China, ok? Essa apresentação aborda momentos importantes da história política e econômica do Brasil e da China nas últimas décadas, incluindo períodos de transição, reformas econômicas e figuras políticas marcantes em ambos os países, certo? Vamos começar pela China, então? Revolução Chinesa, sob Mao Tse-tung. Nós tivemos aí, após a Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista Chinês conseguindo finalmente, depois de anos de guerra civil, chegar ao poder na China. E chegando eles ao poder, então, eles implantaram o comunismo na China, nos moldes da União Soviética. Isso resultou numa economia planificada, ou seja, estabeleceram então a estatização dos meios de produção, a coletivização da força trabalhadora no campo, uma coletivização forçada, ou seja, estatizaram toda a terra, estatizaram as plantações e todos agora tinham que trabalhar segundo as diretrizes do governo, certo? E também impuseram uma revolução cultural visando a retirada de traços capitalistas da sociedade, ou seja, era doutrinar a população conforme a ideologia comunista, retirando aí o capitalismo que eles consideravam ser o grande mal da sociedade chinesa daquela época. E essa revolução cultural vai ter aí algumas características, Bom, primeiro nós temos em abril de 1966, Mao Tse-tung declarando a necessidade de banir da China os intelectuais dissidentes e suas ideias. Isso por quê? Porque havia muitas autoridades do próprio Partido Comunista que protegiam aqueles que divergiam das ideias do Mao Tse-tung. Tá? Nós temos então uma definição de quem são os inimigos da China. Essas pessoas eram definidas como pessoas que estavam no poder, mas que seguiam a estrada capitalista. E nós temos então o lançamento de uma campanha do Mao Tse-tung de perseguição aos chamados dissidentes. Assim, Mao Tse-tung lançou formalmente a campanha de neutralização da oposição, conhecida como Revolução Cultural. Vamos resumir um pouquinho o que estava acontecendo na China, então. Fato é que a China estava indo de mal a pior. Desde o final da década de 40, quando os comunistas chegaram ao poder na China, a China não havia melhorado absolutamente nada. A economia chinesa era um fracasso e os trabalhadores estavam cada vez mais famintos, sendo cada vez mais explorados. Milhões de pessoas morreram trabalhando exaustivamente e decidiram então tirar o Mao Tse-tung do poder. Mas como ele era uma figura emblemática na China, eles tiram ele do poder, ele não vai ter mais influência econômica na política econômica do país, mas eles entregam para ele a questão cultural. E aí vai surgir o livrinho vermelho do Mao Tse-tung, que é o manual, vamos dizer assim, de vida dos chineses até hoje. Nas escolas chinesas até hoje é usado o livrinho vermelho do Mao Tse-tung. E o Mao Tse-tung vai então encontrar o grande problema da China. Qual é a causa do fracasso do sistema comunista na China? Obviamente, o Mao Tse-tung faz uma análise e ele encontra o problema. Segundo ele, o problema são as pessoas que ainda têm a visão capitalista e que essas pessoas que divergem da política econômica do governo
são então as culpadas do fracasso do comunismo. E por isso elas têm que ser expulsas da China, elas têm que ser eliminadas da China. E aí então nós vamos ter uma revolução cultural na China que nada mais é do que uma caça aos opositores do regime. E é assim que o Mao Tse Tung vai terminar os seus dias na China, caçando opositores ao regime comunista. Só um pequeno parêntese, né? Nós não podemos deixar de falar da participação chinesa na Segunda Guerra Mundial. A participação chinesa na Segunda Guerra Mundial, ela se resume a combater a ocupação japonesa. Os japoneses invadem a China e aí nós vamos ter uma trégua entre o Partido Comunista Chinês e o partido do Kuomintang. O partido do Kuomintang era o partido que governava a China até então e estava em guerra civil com o Partido Comunista Chinês. Quando acontece a invasão japonesa, os dois fazem uma trégua, se unem para lutar contra os japoneses. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, os japoneses são expulsos e aí volta a Guerra Civil e o Partido Comunista Chinês, alguns anos depois, vai vencer o Kuomintang e vai tomar então o poder na China, poder esse que é exercido até hoje, né, pelo Partido Comunista lá na China. Nós falamos agora há pouco a respeito da Revolução Cultural e que o Mao Tse Tung foi removido do poder, né, foi tirado do poder, ao menos do poder econômico da China. Isso acontece por quê? Porque surge uma nova liderança, o Chiang Kai-shek, e ele vai rivalizar com o Mao Tse Tung. Ele começa a ver que a coisa está indo de mal a pior, que o regime comunista implantado pelo Mao Tse Tung na China não está melhorando a situação da população, muito pelo contrário, a China está ficando cada vez mais pobre, a população cada vez mais miserável. E aí o Chiang Kai-shek consegue afastar o Mao Tse Tung do poder e ele sim é que vai assumir o poder na China naquele momento. E o Chiang Kai-shek, então, é que vai começar uma abertura na China que vai levar a China ao chamado socialismo de mercado, que é esse socialismo que nós temos na China hoje, onde você tem bolsões, né, ilhas capitalistas dentro da China, né, que mantém a economia chinesa pulsante, né, e o restante, então, ainda é ali assolada pelo comunismo. Né? Mas a situação é muito melhor do que os tempos do Mao Tse Tung. Mas a gente ainda não sabe exatamente qual é a real situação da população chinesa, haja visto que é um regime comunista e todo regime comunista é um regime fechado, certo? Bora falar um pouquinho de Brasil então? Redemocratização brasileira, tá? Nós vamos falar aqui do período do fim da ditadura militar e o início do período democrático, e três figuras chamam a nossa atenção desse período. A primeira figura é o general Ernesto Geisel, que foi o penúltimo presidente militar. É ele que vai dar início ao processo de abertura democrática do Brasil. Tá? Ele que era da ala moderada do governo militar, né? A ala moderada dos militares, e ele que vai dar início, vai ficar famoso pelaquela frase, né? Uma abertura lenta, gradual e segura. Né? Então ele que vai dar início a essa abertura lenta, gradual e segura. Depois nós teremos Tancredo Neves, que vai ser o presidente eleito ainda de forma indireta, em 1985. Porém, devido a uma doença, ele vai ser internado antes de tomar posse. Quem toma posse é o seu vice, José Sarney, e o presidente Tancredo Neves vai morrer no mês de abril de 1985, sem conseguir tomar posse. Quem vai governar é o seu vice, José Sarney. Nos chama a atenção também um personagem chamado Fernando Collor de Mello, que vai ser o primeiro presidente eleito por eleições diretas após a ditadura militar brasileira. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais dele. Tá? Bom, transição para a chamada República Nova. É assim que vai ficar conhecida a República a partir de 1985. Nós teremos, então, o fim do governo militar. Já no final do seu governo, o então presidente João Batista Figueiredo, que governou o Brasil de 79 a 85, e ele, no final do seu mandato, ele já pede, né, que os brasileiros esqueçam ele como presidente. Na verdade, os bastidores, né, dizem que João Batista Figueiredo sequer queria ser presidente do Brasil.
mas ali numa conjuntura ele acaba sendo indicado pelo Geisel para fazer esse papel de abrir o país para a democracia, né? E o Figueiredo marca, então, simbolicamente, o fim de uma era pautada pelo poder militar sobre o Brasil. Temos, então, a eleição indireta de Tancredo Neves, vai ser sucessor do Figueiredo, do general Figueiredo. Civil e mineiro, Tancredo Neves eleito ainda que pelo então colégio eleitoral, ou seja, os congressistas que votaram para presidente da República. Ele disputa a eleição com Paulo Maluf e vence a eleição. E ele personificaria então a esperança em dias melhores e democráticos para o Brasil. O problema é que o Tancredo Neves vai ter graves problemas de saúde e ele vem a falecer então em 21 de abril de 1985, antes mesmo de assumir oficialmente a presidência da República. E a chamada República Nova vai cair no colo então do vice José Sarney, que é quem toma posse naquele ano, certo? E quais são as principais características dessa República Nova, então, a partir de 1985? A transição para essa República Nova ela vai ficar marcada por uma grande intervenção do Poder Executivo sobre o Poder Legislativo, tá? Essa transição do governo militar para o regime já comandado pelos civis aí no governo de José Sarney. Nós temos também ali amplos poderes cedidos ao poder judiciário, né? E isso vai gerar uma grande desconfiança, né, de que hajam ali arroubos ditatoriais novamente no Brasil, mesmo com o fim do governo militar, né? E aí nós vamos ter uma grande pressão para a aprovação das eleições diretas no Brasil em 1985. Nós sabemos que isso não vai acontecer. Nós só teremos eleições diretas no Brasil em 1989, certo? Em 1988 nós tivemos então a nova Constituição, a chamada Constituição Cidadã, essa que nós temos em vigor até os dias de hoje. Então nós tivemos aí um período um pouco conturbado de transição aí da ditadura militar para a República Nova, para o período democrático. E aí nós temos então o governo Sarney. E o governo Sarney ele vai ficar marcado pelo plano cruzado e pelo congelamento de preços. O que era o congelamento de preços? O governo Sarney baixou uma regra, baixou uma norma para tentar conter a inflação. Nós falamos sobre isso em sala de aula, né? E ninguém podia remarcar os preços, ninguém podia subir preço de nada, tudo era tabelado. O governo tinha publicado uma tabela de preços e tudo era tabelado. O leite em pó era tabelado, a farinha de trigo era tabelada, o arroz, tudo tinha o preço tabelado pelo governo e você pegava essa lista de preços e você ia para o supermercado e se o preço não batesse com o da tabela, você denunciava o mercado e o mercado ia ser punido pelo governo. E aí surge então a figura do fiscal do Sarney, né? Essa imagenzinha que você está vendo aí na tela, né? Eu sou o fiscal do Sarney, porque era você indo lá no mercado e vendo se o preço estava legal, estava certinho, estava conforme a tabela do governo. Se não estivesse, o supermercado sofreria as sanções do governo, né? Então, fiscal do Sarney foi uma expressão popularizada para sensibilizar a população na fiscalização e acompanhamento dos preços dos produtos. E, como consequência, então, como resultado do congelamento e tabelamento dos mesmos, né, proposto pelo plano cruzado, como uma forma de combate à hiperinflação, infelizmente esse congelamento teve efeito contrário. Ele represou a inflação. Quando houve o descongelamento dos preços, a inflação veio com ainda mais força. Infelizmente, o plano cruzado não foi bem sucedido. E o objetivo do plano cruzado não foi alcançado. Tá? E aí nós tivemos o fim melancólico do governo Sarney. E nesse período, então, teremos a eleição de um jovem chamado Fernando Collor de Mello. Um jovem de pouco mais de 40 anos, ex-governador de Alagoas, que vai se eleger presidente do Brasil. E nós vamos ter algumas reformas econômicas durante o período do Fernando Collor. Tá? O Brasil apresentou um desenvolvimento industrial e econômico tardio. Este, quando veio, foi acompanhado por uma postura extremamente protecionista e nacionalista do governo. Esse tipo de atitude deu às empresas segurança
e uma falsa sensação de modernidade e eficiência, graças à garantia de elevados lucros oriundos da venda de produtos defasados e de baixa qualidade. E o Collor resolve enfrentar esse problema, tá? Ele resolve enfrentar essa questão do desenvolvimento industrial brasileiro. E ele vai ficar famoso por ter dito que os carros brasileiros eram verdadeiras carroças, né? E ele então vai abrir o mercado brasileiro para produtos importados, o que por um lado vai gerar uma crise na indústria brasileira, mas por outro vai forçar a indústria brasileira a se modernizar, o que a médio e longo prazo foi bom para o Brasil. Durante o governo Collor foram implementadas medidas para tentar reformar a economia brasileira, né, abrindo, né, a economia, e nós tivemos então o chamado Plano Collor, né, e no governo Collor houve o Plano Collor 1, cujo objetivo era o combate à inflação e incluía medidas impopulares como bloqueio de ativos financeiros, por exemplo, ou seja, é, bloqueio das cadernetas de poupança da população. Quem tinha dinheiro guardado no banco acima de um determinado valor teve esse valor sequestrado pelo governo Collor. Nós tivemos outros planos de governo também, mas ele foi completamente mal sucedido e acabou sofrendo impeachment, ou seja, foi afastado por denúncias de corrupção, denúncias estas realizadas em rede nacional pelo próprio irmão do Fernando Collor de Mello, um sujeito chamado Pedro Collor de Mello, que foi aí na Rede Globo e denunciou os esquemas de corrupção que haviam no governo do irmão. E aí ele vai ser afastado, então, e depois ele vai renunciar ao cargo de presidente da República. Quando ele renuncia, então, quem assume o governo é um mineiro chamado Itamar Franco. Tá? E o Itamar Franco é o presidente que vai dar o pontapé inicial no Plano Real, o plano que estabiliza a economia brasileira e viabilizou o controle da inflação, certo? Durante o governo de Itamar Franco, então, né, foi implantado o Plano Real e o ministro da Fazenda era Fernando Henrique Cardoso, que não era economista, era sociólogo, e essa foi a grande surpresa, né? Talvez somente o Itamar Franco mesmo para ter essa sacada, né? O Itamar Franco era uma figura bastante emblemática, se tornou emblemático da política brasileira, não era um grande político a nível nacional e é conduzido pelo destino à presidência da República e vai tomar uma atitude inusitada. Fernando Henrique Cardoso, senador da República na época, e ocupava a função de ministro das Relações Exteriores quando é convidado para ser ministro da Economia no governo Itamar Franco. O Itamar Franco vai liderar, o Fernando Henrique Cardoso, na verdade, né, vai liderar então o Plano Real, e esse plano tem como características a desregulamentação financeira, redução do papel do Estado na economia e políticas de austeridade fiscal. Ou seja, para você resolver o problema de um país, ele não pode gastar mais do que arrecada. A despesa não pode ser maior do que a receita. E foi fazendo esse dever de casa que o Brasil conseguiu sair do buraco. Tá? O Plano Real, então, amplia o poder de compra do trabalhador, mas não consegue atingir o pleno emprego. E esse talvez foi o calcanhar de Aquiles desses primeiros anos do Plano Real. O desemprego ainda era alguma coisa que incomodava e muito o povo brasileiro naquela época. Ao contrário do que muitos pensavam, Fernando Henrique Cardoso vai ser um sociólogo que assume o Ministério da Fazenda, mas ele não vai implantar políticas socialistas. Muito pelo contrário, ele vai, enquanto ministro da Fazenda, implantar políticas que são enquadradas hoje como neoliberais, ou seja, um novo liberalismo econômico. E ele vai se eleger presidente da República na sequência, devido ao sucesso do Plano Real, e vai continuar durante seus 2 mandatos como presidente da República nessa política neoliberal. Então, o neoliberalismo foi uma doutrina política e econômica que ganhou espaço no Brasil nos anos de 1990, com mais evidência no governo de Fernando Henrique Cardoso. O governo de Fernando Henrique Cardoso fica caracterizado pelas privatizações. Pergunta aí para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó, como é que funcionava a telefonia no Brasil. Você comprava um telefone fixo com o mesmo dinheiro que você comprava um carro. E aí, com a privatização, veio a popularização da telefonia. Empresas como a Vale do Rio Doce, que só davam prejuízo, hoje o governo arrecada milhões de reais com os impostos
da Vale do Rio Doce, que foi privatizada nos governos Fernando Henrique Cardoso. Fica caracterizado também pela livre circulação de capitais internacionais, ou seja, a abertura da economia brasileira para o mercado internacional, e pouca intervenção do Estado no mercado de trabalho, ou seja, o Brasil começa a desregulamentar, a desburocratizar, né, para que as relações de trabalho sejam mais livres, para a economia rodar mais solta, né, com menos amarras, com menos dificuldade, menos peso em cima dela. E é isso, gente. Terminamos a nossa revisão desse bimestre. Deixa eu voltar aqui para a tela agora, para você poder me ver de novo. Tá? Vamos fechar a revisão de hoje. O nosso conteúdo era esse. Papel e caneta na mão. Anota tudo que é de importante que nós vimos nessa revisão. Volta para a apostila, dá uma olhadinha lá, mas com essa revisão você está completamente preparado para a prova bimestral. Valeu, gente. Um forte abraço, que Deus abençoe todos vocês, um ótimo final de ano e que Deus os abençoe a todos. Lembre-se, quem conhece a história, quem conhece o passado, está muito melhor preparado para os desafios do futuro. Que Deus abençoe. Terceiro ano, Deus abençoe vocês, que tenham uma jornada linda pela frente. Afinal, é só uma etapa que está terminando e uma vida inteira que começa agora. Deus abençoe.